Meu Deus e meu Pai, graças, meu Deus, a Ti te dou, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, precisamos clamar a Ti, Senhor, com toda a nossa força, meu Deus. Tudo que é em mim, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, Senhor. A misericórdia do Senhor, meu Pai. Fala, meu Deus, comigo. Fala, Senhor querido, com os ouvintes da palavra de Deus, ó Pai, que estão aguardando o momento, Senhor, da ministração da Tua palavra. Venha, Senhor querido, em nosso favor. Oh, fala, Senhor querido, fala, meu Deus amado, que os Teus filhos e filhas ouvem. Fala, Senhor, de uma maneira tremenda e poderosa, meu Deus. Fala, Senhor querido, eu preciso, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, Senhor. Visita, meu Deus, aqueles que estão precisando, Senhor, da Tua infinita misericórdia. Oh, labracantorabaiasurimianda. Oh, Deus amado, fala, Senhor, que os Teus filhos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças. Minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18, que diz assim. Nós vamos já fazer a leitura também do título. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Podemos se assentar, amém? Aleluia. Eu tenho certeza que nesta tarde que Deus tem uma palavra aqui para as nossas vidas. Hoje eu quero falar a respeito da cura da mulher do fluxo de sangue. Para mim foi um milagre muito lindo, maravilhoso, porque naquela época não existia o SUS que existe hoje. Amém? Por mais que já existia médicos, muitos médicos bons, mas não foi suficiente para trazer a cura para aquela mulher. Eu falo mulher porque a Bíblia não fala o seu nome, mas a mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. E ela pensou que poderia ser curada e que Jesus a percebesse. Muitas vezes nós vamos para a presença do Senhor, para a casa dele, e muitas vezes pensamos que só estar aqui na casa de Deus, ou tocando de alguma forma, Jesus iria perceber que realmente eu precisava da cura. Ela imaginava, eu creio assim. E a história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada no livro do Evangelho de Mateus, amém? Capítulo 9, e o versículo 18, onde nós lemos. E é interessante eu e você notar aqui nesta tarde que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Você pode ver que antes de nós contarmos a história dela, nós lemos lá no versículo 18 que tinha ali
um chefe adorou, né, ali dizendo que a filha dele tinha falecido, mas que era para Jesus ir lá colocar a mão sobre ela para que ela pudesse viver. Olha que coisa linda, interessante. Ela estava a caminho da casa de Jairo, amém? Cuja filha até então estava no seu estado terminal. A Bíblia também não relata que tipo de enfermidade era essa, mas diz que era uma enfermidade de estado terminal, ou seja, perto da morte. E quando essa mulher tocou as suas vestes, isso já é a mulher de fluxo de sangue, amém? Ela tocou crendo no milagre. A mesma coisa, eu não sei como vocês conseguiram chegar aqui na casa do Senhor, mas creio eu que é pela fé, porque aquela mulher, ela tocou em Jesus pela fé. Olha que coisa linda. Então a Bíblia, aleluia, não registra o nome dessa mulher, mas só registra dizendo que ela tinha um fluxo, que era muito sangue, que ela estava perdendo. E tudo que se sabe que provavelmente ela era uma moradora ali da cidade de Cafarnaum. Então, antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos. Pensa, não é 12 dias, não é 12 semanas, mas 12 anos sofrendo com aquele mal. Então eu creio que ela foi procurar todos os recursos daquela época que existia para obter cura, mas a Bíblia diz que ela não o encontrou. Quem sabe você está buscando algo, tem batido em várias portas, aleluia, mas nada de encontrar o milagre. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, como esta mulher, ela entrou, ela ficou o quê? Maravilhada. E hoje Deus, Ele quer que você também se maravilhe hoje com a presença, com a graça, com a misericórdia dEle. Aleluia, porque quando você chegou aqui, Ele já estava esperando por mim, Ele estava esperando por você aqui nesta tarde, e Ele sabe muito bem o que nós viemos fazer aqui nesta tarde. Como aquela mulher que ela foi ao encontro de Jesus porque ela queria cura, nós também estamos aqui por algum motivo, nós estamos aqui querendo algo, receber da parte de Deus, mas nós temos que exercitar a nossa fé, porque foi isso que esta mulher ela fez, ela exercitou a sua fé, aleluia, mesmo debilitada, mesmo fraca, mesmo anêmica, aleluia, ela se dispôs e ao encontro de Jesus, aleluia, e Jesus estava com certeza aguardando ela. Jesus sabia que ela ia se aproximar dele. É como nesta tarde, ele sabe que hoje nós também viemos aqui, aleluia, para se aproximar dele, aleluia, oh, louvado seja Deus. E ele estava no caminho da casa de Jairo, meus amados irmãos, cuja filha até então estava em um estado terminal, como eu acabei de falar, e quando essa mulher tocou nas vestes, aleluia, foi algo sobrenatural, demorou para acontecer, foi instantaneamente. Talvez você pode perguntar aqui nesta tarde, mas quem era a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome dela, como eu acabei de dizer para vocês, só diz a respeito que ela estava perdendo muito sangue, aleluia, tudo que provavelmente ela era uma moradora, como eu acabei de falar para vocês, ali de Cafarnaum, mas a gente se percebe na vida dela que ela tinha muita fé. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido, como eu acabei de falar para vocês, 12 anos. Então pensa, foi muito sofrimento. Quem sabe que muitos já tinham até abandonado ela. Quem sabe que ela perdeu todos os seus recursos, materialmente, financeiramente falando, porque antigamente tinha que pagar médicos, como até o dia de hoje, amém? Quem sabe que ela gastou tudo, o quanto ela tinha para ser curada, e até mesmo nada. Mas quando ela viu e ouviu alguém falar de Jesus,
o coração dela se alegra, ela fala assim, meu Deus, se eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ao encontro desse Jesus que tanto tem me dito. E alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era com frequência, aleluia. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Então, era muito sofrimento, sofrimento que a gente não tem assim ideia, noção para entender o quanto que ela estava sofrendo. Seja como for, querida igreja, aquela hemorragia lhe deixava debilitada, fraca fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também tomava, naquela época, como impura, segundo a lei mosaica. Glórias a Deus. Depois vocês lêem na sua casa, livro de Levítico, capítulo 15, e versículo 19. E dessa forma, aquela mulher estava enfrentando uma série de privações. Quem sabe você também esteja passando, não só privações religiosas, mas também sociais. Aleluia, porque antigamente, irmão, não é como hoje. Então, com certeza ela sofreu muito. Ela jamais poderia ir ao templo, como nós estamos aqui na casa de Deus, amém? Em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, ou como imunda. Aleluia. Diante da lei, aleluia, levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se assentava, aleluia, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, aleluia, em todas que ela fazia, eram imundas por causa do fluxo de sangue. Então pensa que todo mundo olhava para ela com um olhar de desdém, aleluia. Qualquer que tocasse aquela mulher do fluxo de sangue era considerado também imundo. Olha a situação difícil que aquela mulher estava passando. E a Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas cabíveis. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema, a sua saúde. A Bíblia diz que cada vez piorava, cada vez mais. E ao longo dos dias, dos anos, imagina como que ela já estava se sentindo. E tudo isso indica a situação de desespero. Ela estava desesperada, aquela mulher, e nos últimos 12 anos ela havia vivido na solidão, porque ela não poderia, aleluia, estar perto de outras pessoas, acompanhada, e principalmente da vergonha. Então, como a mulher do fluxo de sangue foi curada, querida igreja? A Bíblia diz que Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum. A Bíblia diz que estava cercado por uma grande multidão, e ela já havia, e ali ele já tinha havido curado muitas pessoas daquela região onde Jesus estava. Então era natural que as pessoas o acompanhassem por causa do milagre. Então a multidão era tão grande, querida igreja, que acabava dificultando a caminhada, e eram muitos esbarrões, amém? E Jesus caminhava apertando com a multidão. É bem complicado naquela época, porque todo mundo queria se aproximar de Jesus. Agora imagina uma mulher debilitada do jeito que ela estava. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única da tua vida. Você que está aqui nesta tarde, que você consiga ver também a oportunidade única de você sair com seus problemas aqui solucionados. Aleluia. Ela creu que ao menos que ela tocasse ali nas suas vestes, aleluia, a sua hemorragia seria estancada, ou seja, não ia acontecer mais o que estava acontecendo. Então ela veio por detrás daquela multidão, tocou na hora dos vestidos de Jesus, e imediatamente foi curada. Isso é fé. A fé é tudo, irmãos, na nossa vida. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ou seja, que ninguém fosse perceber o que ela estava fazendo para ser curada, e permanecer no anonimato, né? Anônima, ninguém ia saber o que estava acontecendo. Mas, irmãos, aquele que estava ali não era um homem qualquer, não era um homem comum.
Amém? Aquele que estava ali era o Filho de Deus, e Jesus estava ali vendo cada passo que aquela mulher estava dando. Por causa de sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Eu creio que ela estava até de capa, irmãos, para que ninguém pudesse identificar o seu rosto e soubesse que ela era aquela mulher daquele de fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que tão logo que tocou na orla das suas vestes, das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido o quê? Curada. Com certeza, irmão, eu tenho certeza que o ânimo dela, aleluia, foi fortificado na vida dela. Aquela pessoa que estava quase ali para desmaiar, já estava fortalecida. Ela sentiu isso dentro dela, aleluia. Ela entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la no meio daquela multidão. Mas Jesus, ele sabe, irmão, aonde há uma mulher de fé. Eu sabia que tinha uma mulher de fé ali. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada, sabe por quê? Porque Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Porque quando ele estava no meio daquela multidão, Jesus falou para os discípulos: alguém me tocou. E os discípulos, como ainda não tinham uma visão ainda ampla, né? Ele falou assim: mestre, todo mundo te toca, todo mundo te empurra. No meio dessa multidão, isso diz que alguém te tocou, quer dizer, uma pergunta meio louca, né? Mas Jesus, quando ele disse isso, ele falou assim: não, eu sei que alguém me tocou, mas não tocou como você está me dizendo aí, empurrando para poder me tocar. Me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então não era um toque qualquer, era um toque diferente. É isso que Deus, ele quer que nós façamos, toquemos neles, mas de uma forma diferente. Por isso, querida igreja, ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Pensa ela como ele de responder: fui eu. Porque se ela falasse isso publicamente, todo mundo saberia que ela era a intitulada imunda por causa do fluxo de sangue. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, mas fazia, porque quem estava falando estava sentindo a unção sobre ele. Aleluia. Muitas pessoas que estavam tocando o mestre, como eu acabei de falar para você naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, e não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé, que é o que nós precisamos fazer aqui nesta manhã, nesta tarde. Aqui vale dizer, querida igreja, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas com Deus, ele sabia que a resposta de um toque de fé, de poder curador, aleluia, havia saído daquele homem, que era de Jesus. Amém? A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. E o mais impactante, irmão, que ela não conseguiu ficar muito tempo calada. Amém? Quando nós recebemos uma vez, queremos escutar para todo mundo, né? A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio daquela multidão. E ela entendeu que não poderia mais se esconder. Aleluia, glória a Deus. Quem estava vendo ela não era um qualquer homem, era o Filho de Deus. E ela entendeu, amém? A sua fé oculta seria revelada para todos que estavam ali naquele momento. Então eu creio que a Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus. Só que o privilégio, antes ela tinha que estar apenas na pontinha da hora, e de repente ela se aproxima do mestre, tremendo, temendo, aleluia, e disse para ele, ela tinha declarado: sou eu. Aleluia, toda a verdade que estava acontecendo com ela. E aqui eu quero que você também precisa entender que aquela era uma situação embaraçadora. Amém? Para aquela mulher que estava recebendo a cura, de acordo com a cultura, irmão, daquela época, era inapropriado, amém? Que ela ficasse em evidência pública. Olha que constrangedor
que ela estava passando. Além disso, ela sabia que a sua doença tornava ela impura e ela não podia tocar em alguém, mas ela tocou em quem? Em Jesus, que era puro, que era santo. Irmãos, Deus ele não fez só a cura física dela, mas principalmente, sabe, a espiritual e principalmente as suas emoções, porque ela se sentia envergonhada, ela nunca pôde se tornar como outras mulheres daquela época. Então Jesus curou ela, irmão, não só física, mas o todo, o completo dela. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Por isso eu creio que ela queria ficar no anonimato. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Nada mais ficou em oculto. Ela contou tudo. Então provavelmente foi nesta hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Aleluia, foi muito tempo. Mas em vez de repreendê-la, Jesus a confortou. Olha que lindo, amém, de uma forma amorosa. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Gente, eu acho a coisa mais linda ver Jesus trabalhar, amém? Então, com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou a sua vida social, religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente viver em paz, porque até então ela não tinha vivido isso e nem experimentado o que ela estava experimentando naquele momento do milagre. Lições da história da mulher de fluxo de sangue para nós aqui nesta tarde. A história da mulher do fluxo de sangue, querida igreja, certamente tem muito nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Amém? Aquela mulher que tinha esgotado todos os seus recursos, aleluia, humanamente falando, claro, não havia mais nada que pudesse ser feito ao seu favor. Sabe quando você chega, sabe, um momento na sua vida que você fala assim: meu Deus, agora acabou, não tem mais jeito. Era assim que ela estava se sentindo. Ela estava presa numa solidão terrível, ela não tinha paz, ela era refém da agonia, aos olhos de todos. A mulher de fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição a qual ela estava vivendo, isso leva assim para ela uma pessoa amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha, porque eu creio, irmão, que aquela mulher, embora não se cita o seu nome, eu queria que ela queria crescer como as demais meninas da sua idade. Ela não teve nenhum esse processo. Quem sabe que ela poderia ficar muito longe da mãe, do pai, por causa do fluxo de sangue, tinha que ficar separada. Depois que ela ficou já jovem, quem sabe que ela gostava de pessoas, que ela amava alguém, não poderia ficar com quem ela amava, não poderia casar, não poderia ter filhos, e ela iria ficar o resto da sua vida, sabe, escondida. Em segundo lugar, a história daquela mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, querida igreja, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Aleluia, um copo de água poluída torna-se sujo. Aleluia, todo tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, aleluia, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente, querida igreja, é totalmente diferente. A sua pureza é sem igual. Ele é o próprio, ele é a fonte genuína da santidade. Quando a mulher de fluxo de sangue lhe tocou, o fluxo de sangue, aleluia, lhe tocou, ele não ficou impuro, ao contrário, foi ela que ficou pura. Coisa linda, não é? Por isso mesmo, somente ele pôde transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos, amém, santificado de Deus, dando-lhes o que? Vestes brancas,
como a neve. Esse é o nosso Deus, Ele faz tudo perfeito. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Então use a fé hoje. Amém? Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente, o seu corpo, alma. Sabe o que aconteceu? Foram restaurados, aleluia. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. E se hoje você trouxe a fé consigo, a tua fé vai te salvar você dessa situação a qual você está vivendo. Mas isso não significa que a fé era o fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, querida igreja, o próprio Jesus era a causa da fé. Amém? Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído ou exercitado tamanha fé naquele dia. Coisa linda, aleluia. É isso que Deus quer que você entenda, amém? O que significa a fé para você. Além disso, ao enfatizar a fé aqui nesta tarde, como instrumento deste milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição, de que a sua peça de roupa teria se contribuído para a cura da mulher. Porque você sabe, né, como ela tocou na veste de Jesus, todo mundo achava que foi tocando que ela foi curada, mas na verdade não foi tocar na veste de Jesus, mas simplesmente na fé que ela possuía. É coisa linda, definitivamente quem cura, restaura é Jesus em resposta à fé. Não é um tecido, qualquer objeto, aleluia, supostamente místico ou sagrado. Então toque em Jesus aqui nesta tarde, amém? Esta palavra eu quero deixar para vocês aqui, vocês que vieram deixar os seus afazeres para estar aqui nesta tarde. Não é para vir dar um passeio, mas é para tocar em Jesus, amém? Toque nele e coisas lindas acontecerão na sua vida. Na vida daquela mulher foi a cura da sua hemorragia, e na sua qual será? Primeiramente, acho que a primeira coisa que Deus ele quer fazer em nós, tocar em nós, é de dentro para fora. Porque se ele conseguir trabalhar de dentro, o fora é coisa mais simples de se fazer. Amém? Então deixa Deus fazer aquilo que humanamente nós, seres humanos, jamais somos impossíveis fazer algo que somente Ele pode fazer. Mas que você se aproxime nesta tarde e sinta tocado. Eu sei que nós vamos tocar, mas Ele vai nos tocar primeiro. Amém? Ele sabe que você está aqui nesta tarde. Ele sabe que você veio buscar da parte dele. E se Ele sabe, vamos falar com aquela mulher? Jesus, sou eu. Amém? Tudo que o Senhor falou, sou eu te toquei. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos declarar aqui nesta tarde: sou eu, Senhor, que preciso tocar em Ti, sou eu, Senhor, que preciso me aproximar de Ti, sou eu, Senhor, que cheguei até aqui de uma situação complicada, meu Pai, mas da maneira que eu entrei aqui eu não quero sair, Senhor, eu quero sair daqui abençoado por Ti, Senhor, meu Pai, que hoje, meu Deus querido, aconteça o mesmo milagre, até maior do que o Senhor fez daquela mulher, daquele fluxo de sangue. Sou eu, Senhor, que eu quero ser mudado de dentro para fora. Sou eu, Senhor, que quero experimentar o melhor do Senhor. Sou eu que quero viver em novidade de vida. Sou eu, Senhor, que quero receber esta fé, meu Deus, tremenda, meu Pai, que tudo que eu fizer venha dar certo. Oh, Jesus querido, sou eu, Senhor, que preciso ser abençoada. Sou eu, Senhor, que preciso ser renovado dos pés da cabeça, Senhor. Nos abençoa e nos leve em paz para o nosso lar, para a nossa casa. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos os que entraram aqui no meu canal. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link
no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-la ricamente. Amo vocês. Obrigado. Assistam quantas vezes quiserem e até a próxima.